Pessoal, hoje saiu uma notícia estranha, né? De que o Vladimir Putin, lá da Rússia, ele ligou pro Donald Trump, o que é de praxe, né? Às vezes eles se ligam para falar da questão da Ucrânia, mas ele ligou também pro Papa. Meio estranho isso, né? Ligar pro Putin, ligar pro Papa. Bom, segundo algumas apurações, que são verdadeiras, essa ligação do Putin foi para avisar os Estados Unidos que eles vão fazer um ataque na Ucrânia como nunca houve desde o começo da guerra. Quer dizer que vai ser um puta ataque, tá? Aquela página hoje no Mundo Militar, que se inteira desses assuntos, inclusive em sites estrangeiros, então ele tem mais acesso a essas informações, ele falou que a ligação do Putin para o Trump durou 1h30 aproximadamente. O Putin falou que vai atacar a Ucrânia, que não tem como eles não atacar depois do que a Ucrânia fez, e o Trump só falou tudo bem. O Trump não se opôs e não vai fazer nada para impedir. Tá? O Laranjão está pouco se lixando para isso. O que a Ucrânia fez, Ronaldo? A Ucrânia fez essa semana um ataque massivo contra aviões de ataque dos russos, aqueles aviões que atacam a Ucrânia. Diz que eles destruíram 1/3 daqueles aviões que eram os mais fodões, aqueles aviões que são os melhores dos russos. Eu não entendo muito de aviação, militar, essas coisas, então eu só sei dizer que eles fizeram um puta ataque com drones que a Rússia sentiu muito. Perdeu 1/3 da frota dos aviões que são os principais no ataque. A Ucrânia também conseguiu destruir de novo aquela ponte da Crimeia, que liga a Rússia à Ucrânia. A Crimeia é a Rússia, né? A Crimeia já é da Rússia agora, né? Mas antes era a Crimeia, que era da Ucrânia, com a Rússia. Mas tem uma ponte que liga ali. Eles colocaram explosivos embaixo e conseguiram abalar a estrutura da ponte. Então, o Vladimir Putin sentiu muito esses ataques dos ucranianos. Ele ficou pé da vida com isso. Que é meio hipócrita, né? Ele ataca outro país e quando é atacado ele fica Putin. Vai ver, por isso o nome dele é Putin, né? Fazendo um trocadilho. Mas enfim. Então o Vladimir Putin fez essa ligação. Mas o que tem de estranho nisso, Ronaldo? Ele vai atacar a Ucrânia como ele sempre fez. Não, pessoal. O que está de estranho nisso é que não é comum o presidente russo avisar os Estados Unidos quando vai fazer um ataque. E muito menos o Papa. O que o Papa tem a ver com isso? Nada. Então se ele ligou para o Donald Trump e para o Papa, algumas pessoas estão teorizando, tá? Não é verdade, é só uma teoria, para deixar bem claro, senão vai vir gente comentar como se eu estivesse falando que é verdade, é uma teoria, estão teorizando que o Putin talvez vá usar armas nucleares sem risco radioativo. São tipos de ogivas nucleares que são menores, elas podem causar grande destruição, mas elas não têm tanta radiação como aquelas ogivas maiores. Então só vai destruir alguns lugares e pronto. Porque não é de praxe o presidente russo ligar para o presidente dos Estados Unidos, a não ser que ele vai fazer um ataque usando armas que são consideradas proibidas, né, internacionalmente. Aí ele já adverte, eu vou usar armas nucleares, tá? Só que elas não vão colocar o planeta em risco, porque não vai ter radiação. Tem assim, baixo risco de radiação. Então só vai destruir alguns ucranianos e pronto. Então isso é o que seria mais provável, que ele está avisando ele e ao Papa por causa disso. Porque o Papa fica ciente, ó, vai ter um ataque aí com armas nucleares, porque nós temos que revidar o que a Ucrânia fez. Mas pode ficar tranquilo, Papa, que não vai ter radiação, não vai chegar na Europa, pode ficar tranquilo. Então algumas pessoas estão dizendo que é por isso que ele ligou para o Papa e para o Trump. O que é uma hipótese bem provável, porque o Putin, desde o começo da guerra, ele ameaçava usar armas nucleares. Mudou até a constituição da Rússia, né, dizendo que pode usar arma nuclear, mesmo se o país não for atacado por uma arma nuclear. Então ele fez de tudo para tentar usar essas armas. Mas a arma nuclear que o Putin quer usar não é aquelas que a gente vê em filme, ou naqueles vídeos de experimentos, como aquela Tsar russa, né, que é gigante, ou aquelas daquele filme O Dia Seguinte. Na verdade são armas nucleares menores, tá? Que a Rússia tem ogivas menores, que é para fazer pequenos ataques, mas que também causam um grande poder de destruição, né? Ou seja, vai matar muita gente inocente. Agora, o pior não é isso, pessoal. Se essa notícia for verdade, se ele for realmente usar armas nucleares, ainda que sejam menores, o que me assusta agora, sendo bem honesto com vocês, é a reação da Europa. A Europa não está satisfeita com a guerra desde o começo, a Europa já se colocou de frente à Rússia, tentando proteger a Ucrânia a todo custo, principalmente a França do Macron. O Macron praticamente encabeçou tudo isso. O Macron queria até usar soldados europeus para combater os russos, tanto ele quanto a Inglaterra cogitaram essa hipótese. Mandaram armas pra caramba para a Ucrânia, entendeu? Então a Europa não gosta muito do Vladimir Putin nem da Rússia, tá? Eles são totalmente contra o que está acontecendo. Então fica essa pergunta, qual vai ser a resposta da Europa? E se a Europa se sentir ameaçada? E se acontecer isso mesmo, Vladimir Putin usar ogivas menores contra a Ucrânia e a Europa vê isso um risco, quer seja de radiação ou algo parecido, que possa atingir a Europa, nem que seja um pedacinho da Europa. Então é perigoso, pessoal. É perigoso isso aí escalonar, a Europa querer entrar de cabeça nessa guerra, entendeu? Porque isso aí pode ser um começo de uma guerra nuclear. Porque se houver um riscozinho, um acidentezinho e vazar um pouco de radiação para a Europa com certeza vai reagir. A Europa não quer aceitar o Vladimir Putin como se ele fosse um novo Hitler, que pega o país que ele quiser, toma o que ele quiser e dane-se.
A Europa tem esse histórico, né, com o Hitler, que tentaram fazer acordos de paz, estava com o Führer, não sei o que, e ele não cumpriu nenhum acordo, queria tomar a Europa inteira. Então a Europa é bem receosa quanto a isso. O próprio Macron já comparou o Putin ao Hitler, porque ele vê o Putin assim como um novo Führer que quer tomar tudo que ele quer e foda-se. Daqui a pouco ele vai estar tomando a França, que nem o Hitler. Então a Europa já está bem receosa com isso e a Europa vai pro pau se for preciso. Lembrando que a Europa tem a força da OTAN, né? Que só a OTAN sozinha consegue dar um cacete na Rússia, tá? Para quem não sabe. A Rússia convocou até detentos, estrangeiros e outras pessoas que não tinham nada a ver com o exército para combater a Ucrânia. A Rússia achou que a guerra ia ser relâmpago, já durou mais de 2 anos. Então agora eles estão desesperados, até porque a Ucrânia deu uma porrada bem forte na Rússia. Tem essa hipótese assim dele usar ogivas pequenas, mas aí fica essa questão no ar: qual vai ser a reação da Europa? Isso pode escalonar para virar uma guerra nuclear, pessoal. Então vamos ficar atentos às notícias aí, porque está muito estranho isso daí. Ligar pro Papa? Meio estranho, né? Sendo que desde que começou a guerra, o Putin nunca ligou pro Papa para nada. E lembrando que o Papa era o outro, né? O Papa Francisco. Agora ligar pro Papa e avisando que vai fazer um ataque como nunca fez antes para a Ucrânia? Vamos ver como é que vai ser isso aí, pessoal. Agora, se começar uma guerra nuclear, aí sim, todo mundo pode se despedir dos parentes, dos entes queridos, porque esse planetinha não vai aguentar não, tá, pessoal? Eu faço minhas palavras de Albert Einstein, que ele falou assim: olha, se tiver uma terceira guerra mundial, não sei, mas se houver, a quarta vai ser entre paus e pedras. Entendedores entenderão. Quem gostou do vídeo, pessoal, considera aí ativar o sininho, tá? Ou se inscrever no canal, ou entrar nas listas de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, que o YouTube agora não notifica, né, todos os inscritos quando a gente faz um vídeo novo. Então são formas de você pelo menos saber quando o canal fez um vídeo novo, tá bom? Comente o que você achou, compartilha nos grupos, dá um like no vídeo, que tudo isso gera engajamento, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.